Olá a todos, eu sou o professor Antônio Marcelo Jackson, da Universidade Federal de Ouro Preto, e nós estamos na segunda parte dos comentários sobre o texto Ética e Educação, uma revisão da literatura educacional de 1990 a 2003. Bom, a gente já trabalhou aí na primeira parte dos nossos comentários a distinção entre moral e ética. E aí agora a gente continua com o texto, mas aí já com uma parte da pesquisa realizada pelos autores e que vai debater exatamente essa questão da ética na educação, quer dizer, o que está acontecendo ou por que não está acontecendo uma série de coisas. A primeira observação que os autores fazem é que eles realizaram uma pesquisa, e eles mesmos dizem que utilizaram fartamente a internet para isso, e detectaram o seguinte, que quando, num conjunto gigantesco de artigos e dissertações que eles identificaram, há um número muito pequeno de textos, né, dissertações de mestrado, tese de doutorado, artigos em revistas, enfim. Há um número muito pequeno que discute e que problematiza a questão da ética e da moral na educação. Então, a primeira constatação é essa. Os autores que lidam de forma direta com a educação e resolvem, porventura, estudá-la em suas nuances epistemológicas, enquanto teoria do conhecimento, enquanto ideia de cidadania, seja lá o que for, esses autores, na verdade, desses autores, um número muito pequeno acaba se debruçando sobre o debate ético. E pior que isso, tá? Nesses poucos autores que aparecem, tá? Que tratam a ética na educação, a maioria, e segundo os responsáveis pelo artigo que nós estamos usando aqui nesse momento, apenas um que vai escapar um pouco disso, ou seja, a grandíssima maioria que trabalha acaba colocando ética como sinônimo de moral, né? Ou seja, a ética acaba sendo inserida na esfera das obrigações. O que já vimos no vídeo anterior é um completo erro, né? Quer dizer, não dá para fazer, né? Em segundo lugar, mesmo com esse único texto que eles identificaram, que ainda se chegava a tratar ética enquanto ética na educação, os responsáveis pelo artigo que nós usamos aqui também detectaram um problema, que esse único artigo, ele, ainda que discutisse um pouco de maneira bem coerente a ética na educação, esse artigo ele não dava conta da eficácia das práticas educacionais. Ou seja, havia um debate teórico, porém não havia uma indicação, um conjunto de indicações, indicativos, de como eu coloco isso na prática, né? Então, qual é a constatação aí, qual é uma primeira conclusão nesse momento? Nós não temos, pelo menos no que foi possível identificar, um debate sério, um debate aprofundado, sério no sentido de aprofundado, tá, por favor? Não estou tirando a seriedade de ninguém, de nenhum escrito de ninguém, tá, por favor? Mas é sério no sentido de aprofundamento, de ser algo aprofundado, né? Não existe isso na educação, né? Ora, o que acontece com esses textos que às vezes tangenciam a discussão ética, mas não aprofundam esse debate? Todos, de uma forma geral, criticam as nuances da sociedade contemporânea. Curiosamente, tá? Apesar de fazerem isso, não colocam não dão conta, por exemplo, qual é o papel da educação, então. Ou seja, se a sociedade contemporânea é problemática, a educação pode fazer alguma coisa? Muito bem, ninguém discute isso, não de maneira aprofundada, tá? O segundo aspecto detectado pelos autores é que existe alguma proposta pedagógica de educação moral e formação ética? Não há. Tá? Nenhum dos autores trabalha isso, né? Quer dizer, ou seja, quando tangenciam, de novo, por isso apenas tangenciam, eles não aprofundam, eles não colocam, tá bom, olha, o problema ético é esse, então a escola ela pode se apresentar enquanto alternativa. E por que ela pode se apresentar enquanto alternativa? Porque ela tem esta ou aquela proposta pedagógica. Isso não existe, tá? Um terceiro ponto detectado pelos autores é que, mesmo assim,
quando existe uma proposta, que foi o único artigo identificado por eles, que até discutia ética, ela não se apresenta nos seus aspectos de prática pedagógica. Ou seja, então eu até discuto algumas coisas e tal, até dialogo com diversos autores, muitas das vezes fora da área pedagógica, dialogo com a psicologia, dialogo com a sociologia e demais ciências sociais, mas efetivamente eu não dou conta de uma proposta de ordem prática, quer dizer, o que eu faço com isso, né? Ora, o que os autores fazem a partir daí, nesse momento, eles vão fazer 4 perguntas, tá? E ou melhor, 4 perguntas não, perdão, é erro meu. Eles vão fazer uma pergunta e vão ter 4 possibilidades de resposta. E a pergunta é: por que isso ocorre? Por que a educação ela não produz nenhum debate nesse sentido, tá? Por que ninguém discute ética na escola, na educação? A primeira resposta que eles têm é: não cabe à escola a formação moral e ética dos alunos, isso é papel da família. De uma forma geral, várias pessoas defendem essa ideia, ou seja, a escola ensina, quem educa é a família. Bom, não vamos aqui entrar aprofundar esse tema, dado que os próprios autores não fazem, tá? Eles apenas levantam esse ponto, tá? O segundo ponto, a segunda resposta possível é: por que isso ocorre? Porque a experiência brasileira em moral e cívica transformou o tema num tabu. Sim, para as pessoas um pouco mais velhas como eu, pessoas que já passaram da faixa dos 40, lembram muito bem a famosa disciplina de moral e cívica no falecido primeiro grau, e que realmente em nada ajudava, muito pelo contrário, criou um trauma em várias pessoas e talvez isso tenha virado um tabu. A terceira resposta que os autores apresentam é: há um certo temor em relação ao tema, visto que a moral pode facilmente associar-se à coerção, tá? Ou coação. Ora, o que acontece nesse caso? Se a palavra moral, de fato, ela é um conjunto de regras de certo e errado, falar em moral, educar de maneira moral, ou em relação à moral, pode de fato aparecer ou se apresentar como um modelo de coação. Você está coagindo as pessoas a agirem dessa ou daquela maneira, o que com certeza não seria um papel da escola, tá? E por fim, tá? Como há poucos, a quarta resposta que eles apresentam, como existe muito pouca gente investindo, estudando sobre isso, com certeza esse tema não se discute. De qualquer maneira, tá? Essas 4 respostas que os autores nos apresentam nos remetem para um ponto muito sério de reflexão. Quer dizer, se temos debates muito intensos da ética na política, se temos debates intensos da bioética, a ética sobre a vida, em relação a isso entra o direito, entra os laboratórios, etc., se temos, enfim, tantas discussões sobre ética em várias áreas da sociedade, por que isso não acontece na educação? E, segundo, não acontecendo na educação, pergunto eu a vocês: será que o nosso estilo de ensino, a nossa escola, ela tem alguma ética? Muito obrigado a todos. Até a próxima. Um grande abraço.